Vamos começar mais uma aula de geografia e o nosso tema hoje é hidrografia brasileira. Então, pegue já o seu caderno e sua caneta, façam suas anotações e posteriormente tiraremos suas dúvidas. Água doce no Brasil. O Brasil possui cerca de 12% das reservas mundiais de água doce espalhadas em suas bacias hidrográficas. Ela não possui lagos tectônicos, apenas os lagos de várzea, que é aqueles lagos onde tem um curso de rio passando por ele, e as lagoas costeiras. Todos os rios brasileiros, com exceção do Amazonas, possuem uma alimentação chamada pluvial. Uma parte da água do Amazonas ela provém do derretimento das neves dos Andes e o restante vem das chuvas. 80% das águas brasileiras concentram-se na Amazônia, região menos habitada do país. Drenam as terras brasileiras as duas maiores bacias hidrográficas do planeta, que é a Bacia Amazônica e a Bacia Platina. A maioria dos rios, eles são volumosos e perenes, ou seja, eles nunca secam. Porém, no Nordeste, tem o predomínio de rios chamados rios intermitentes, que secam na estação das secas. A maioria dos rios tem a foz em formato de estuário, ou seja, desembocam diretamente no mar. A principal exceção é o rio Parnaíba, que tem a sua foz em delta, onde o rio, quando vai desaguar no oceano, ele se abre como se fosse uma rede e tem vários canais, várias ilhazinhas no meio e formando assim um delta. Já o rio Amazonas, ele tem uma foz chamada mista, que tem uma parte em estuário e uma parte em delta. Predomina a drenagem exorreica, que são os rios que desaguam no mar, e todos desaguam no Oceano Atlântico. Há também o predomínio de rios de planalto, que têm um grande potencial hidrelétrico, e os rios brasileiros são originários de 3 grandes divisores de água. Ou eles se originam na Cordilheira dos Andes, ou no Planalto das Guianas, ou em diversas subdivisões do Planalto brasileiro. Nós temos aí a bacia hidrográfica, que é uma área de grande superfície formada por um conjunto de terras por onde tem o rio principal e seus afluentes. Aí vão incluir as nascentes, os divisores de água, entre outros. Então, basicamente, a bacia é aquele rio principal e os seus afluentes. Então, todo o terreno que circunda essa área é chamado de bacia hidrográfica. Geralmente, a água escoa dos pontos mais altos para os mais baixos e a formação da bacia acontece pelo desgaste que essa água faz com relação ao relevo de determinadas áreas, podendo resultar em diversas formas, como alguns vales entre as montanhas, planícies mais ou menos largas, maior ou menor quantidade de nascentes. As principais bacias hidrográficas do Brasil. Nós temos aí como principais bacias a Amazônica, Tocantins-Araguaia, o São Francisco, o Parnaíba e a Platina. Então, nós temos aí a apresentação de algumas do mapa do Brasil com as bacias. Claro que temos aí outras pequenas bacias que ficam geralmente ao leste, que não serão estudadas agora, serão estudadas apenas as principais bacias. A Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica está situada em vários países da América do Sul. Além do Brasil, temos aí a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru e a Venezuela.
É constituída pelos rios Amazonas e seus afluentes, é a maior bacia do mundo e abrange quase todo o norte brasileiro, além de alguma parte da terra do centro-oeste. Em seu percurso pelo Peru, o rio Amazonas recebe vários nomes e, a partir do seu ingresso no Brasil, ele é chamado de Rio Solimões. Quando se encontra com o Rio Negro, é que ele passa a se chamar Rio Amazonas. O Rio Amazonas é típico de planícies e pode chegar a 50 quilômetros de largura durante a sua área de cheia. Os rios dessa região servem principalmente como via de transporte para a população. A bacia amazônica possui grande potencial hidrelétrico, principalmente a partir dos afluentes do Amazonas. Porém, ele é pouco aproveitável. Destaca-se aí a usina hidrelétrica de Balbina. A usina hidrelétrica de Belo Monte. Ela é uma usina hidrelétrica que está sendo construída no Rio Xingu, no Pará, nas proximidades das cidades de Altamira, com previsão de inauguração em fevereiro de 2015. Porém, a sua última turbina só foi inaugurada em 2019. O projeto encontrou forte oposição com relação aos ambientalistas brasileiros e internacionais e às comunidades indígenas. Quais são os prós, quais são os favores dessa hidrelétrica? O desenvolvimento econômico do Brasil, a geração de empregos, a contribuição para o suprimento de energia renovável e, com isso, a isenção de emissões de poluição e emissões gasosas. E quais são os contras? Os impactos ecológicos e socioeconômicos sobre a população indígena e ribeirinha, o aumento da população local e a ocupação desordenada do solo, a mudança na paisagem, que são causadas pelas instalações da infraestrutura para as obras e a perda da vegetação. Então, resta saber se de fato vale a pena mesmo utilizar certas usinas hidrelétricas nessas regiões, se os impactos podem ser tão grandes. A bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia inteiramente brasileira. Tem como rios principais os rios Tocantins e o rio Araguaia e possui um grande potencial hidrelétrico. Apesar da viabilidade econômica da usina hidrelétrica de Tucuruí, os problemas ambientais e sociais causados pela sua obra foram imensos e irreversíveis. A energia gerada pela usina alimenta os grandes projetos minerais situados principalmente no Pará, como o Projeto dos Carajás, e principalmente as grandes indústrias de processamento de alumínio. Destaca-se a paisagem natural da Ilha do Bananal, no Tocantins, que é a maior ilha fluvial do mundo, com 13 mil quilômetros quadrados, que está localizada no rio Araguaia. A Bacia do São Francisco. O principal rio é o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Ele tem a presença marcante na história do território brasileiro, pois foi através do Rio São Francisco que ocorreu a ocupação das terras mais distantes do litoral. Por isso, ele ficou conhecido como o Rio da Integração Nacional e também como o Rio dos Currais, porque muita gente colocava currais à beira do rio para que depois descessem para o litoral com esses animais. Ele corta os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Ele é navegável apenas entre Minas e Bahia. Ele atravessa o polígono das Secas, que é a parte de clima semiárido
mais extremo do Brasil e é de grande importância para a irrigação, por ser um dos poucos rios perenes que nós temos na região. Ele tem alto potencial hidrelétrico, onde tem diversas usinas, como as de Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó. Então, nós temos aí algumas imagens relacionadas ao Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco. Em 2005, teve início o polêmico projeto de transposição das águas do São Francisco, que pretende transportar a água do rio para alimentar açudes, rios temporários, irrigação, além do abastecimento urbano. Esse projeto atenderá, caso concluído, os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, numa rede de canais que formam o eixo norte, e os estados de Pernambuco e Paraíba através de canais formados pelo eixo leste. Quais são as polêmicas que nós temos com relação a essa transposição? Com relação aos aspectos positivos, a população carente do Nordeste poderá ter acesso com mais facilidade à água do Rio São Francisco. Com mais água, será possível que as pessoas plantem e colham, gerando assim mais renda e mais empregos. Qual é a parte negativa? A transposição irá abranger somente 5% do território e 0,3% da população do semiárido e afetará intensamente o ecossistema ao redor do rio. Diversos trechos que já foram construídos tiveram sérios problemas ambientais e estruturais. Então, gente, o que é que vai acontecer aí de bom e de ruim? A água vai chegar para muita gente, principalmente na área mais seca que nós podemos ter. No entanto, é um aspecto negativo que o rio vai diminuir de volume. Vão haver diversos problemas no ecossistema próximo ao rio, porque será preciso formar canais, e isso daí vai atingir a vegetação e os animais que vivem ali na região. E sem contar que está ocorrendo diversos problemas estruturais nos trechos que já foram inaugurados. Então, alguns trechos estão sem chegar água, e em outros, quando chega água, estão estourando. A bacia do Parnaíba. Ele possui como rio principal o rio Parnaíba e se estende nos estados de Piauí, Maranhão e Ceará. Atravessa a região do semiárido e por isso possui vários rios temporários. A Bacia Platina. Ela drena as terras do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. É constituída por 3 bacias em uma só. Por isso, muita gente conhece ela como Complexo Platino. É constituído pelas bacias do Paraná, do Paraguai e do Uruguai, que desaguam entre a Argentina e o Uruguai. Produz a maior parte da energia consumida do Brasil e tende a transformar-se em importante meio de comunicação e de transporte entre os países do Mercosul, que dividem as suas águas. A principal bacia que nós vamos ver agora é a Bacia do Paraná. Ela é a maior das 3 bacias e situa-se na área entre o sudeste e o sul do Brasil. Tem como principal rio o Rio Paraná, que é a junção do Rio Grande e do Rio Paraíba. É a segunda maior bacia brasileira e que tem o maior aproveitamento hidrelétrico, intensamente transformando para a construção de hidrelétricas, destacando-se a usina de Itaipu. Então, nós temos aí nessa parte dessa bacia
a hidrelétrica de Itaipu. Destaca-se pelo recente desenvolvimento das hidrovias devido à extensão e à localização das bacias próximas aos grandes centros industriais, comerciais e populacionais do país. A hidrovia Tietê-Paraná está entre esses grandes projetos da Bacia do Paraná. A Bacia Platina, com relação à Bacia do Paraguai. O seu principal rio é o Rio Paraguai. Ele é responsável pela inundação que viabiliza o ecossistema do Pantanal. É navegável e tem como destaque o Porto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que, combinado com outros meios de transporte, leva o ferro e o manganês explorados no maciço do Urucum e é porta de entrada de outros produtos para os demais países da Bacia Platina. A Bacia do Uruguai. O rio Uruguai é o principal, formado pela junção dos rios Canoas e Pelotas, e é o menor rio formado da Bacia Platina. Apresenta a importância para os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Possui grande potencial hidrelétrico, porém é pouco aproveitável. Corre por áreas elevadas, mas é navegável entre os trechos da cidade de São Borja e Salto, no Uruguai. Em Salto, funciona uma hidrelétrica uruguaio-argentina chamada de Salto Grande. As águas subterrâneas. Como águas subterrâneas, nós temos aí os principais aquíferos brasileiros, entre eles o aquífero Guarani, que está localizado no centro-oeste da América do Sul e é um dos maiores mananciais de água doce do mundo. Ele fica, a maior parte, localizado entre o sul, o sudeste e o centro-oeste brasileiro. Nós temos também o aquífero Alter do Chão. Ele é uma reserva de água subterrânea que fica entre os estados do Pará, do Amapá e do Amazonas. A sua capacidade ainda não foi devidamente estabelecida, mas alguns dados preliminares apontam um volume de aproximadamente 86 mil quilômetros cúbicos de água doce, suficiente para abastecer 100 vezes toda a população mundial. E aqui nós terminamos nossa aula. Fiquem atentos para tirarmos as dúvidas.